Graças a Deus. As profecias finais. As profecias finais. E Daniel diz: e levantar-se-ão naquele tempo Miguel, grande príncipe, o qual se levantará pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-ão o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. As profecias finais, meu irmão. Chegamos diante dela. A palavra do Senhor revelada. E muitos dos que dormem no pó da terra, está chegando esse tempo. Está chegando essa hora. E muitos serão ressuscitados. Uns para a vergonha e desprezo eterno. Outros para a vida eterna. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que muito ensinam a justiça fugirão como as estrelas para sempre, eternamente. Tu, pois, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte a outra, e a ciência se multiplicará. Chegamos, meu irmão. Chegamos diante dessas profecias finais, aonde a medicina a cada dia cresce, aonde a cada dia a ciência se multiplica, aonde a cada dia o pecado, a corrupção, a cada dia também se aumenta. Chegamos a essas profecias finais. Eu paro agora e pergunto a você: qual é a tua posição diante dessas coisas, meu irmão? Qual é a tua posição, meu irmão, diante dessas coisas? Estamos chegando, meu irmão. Estamos chegando naquela hora que Jesus falou: o Filho do Homem vai, mas vai voltar de novo para buscar a sua igreja. É aquilo que ele prometeu aos discípulos. Em São João capítulo 14, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar, eu voltarei e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. As profecias finais. Estamos diante dela, meu irmão. Estamos diante dela, das profecias finais. As profecias finais de São Mateus, capítulo 24, do versículo 9 em diante, que ele diz assim: e então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ãos, e serei odiado de toda a gente por causa do meu nome. E nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Chegamos, meu irmão. Chegamos nessas profecias finais. O que é que você está esperando? Está diante de nós essas profecias finais. Você está vendo? E então, hão de entregar para serem atormentados, e matar-vos-ão
e serei odiado de toda a gente por causa do meu nome. E nesse tempo, qual tempo? Estamos vivendo nele. E nesse tempo, muitos serão escandalizados. E muitos trairão, irão trair um aos outros. E um aos outros se aborrecerão. Chegou, meu irmão. Chegou o tempo das profecias finais. E surgirão muitos falsos profetas. E enganarão a muitos. E por se multiplicar iniquidades, o amor de muitos enfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Profetas, pregadores. E surgirão muitos falsos pregadores e enganarão a muitos. Por que isso, meu irmão? Porque as profecias finais estão se cumprindo, meu irmão. Tudo está se cumprindo diante de nossos olhos. E você não se preparou ainda para esse grande acontecimento, para este grande evento, que é o arrebatamento, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que você está esperando? Você não tem força para se erguer do chão, para tomar uma posição ao lado da palavra? Ah, meu irmão, eu queria ter mais tempo para te mostrar mais coisas, porque as profecias finais estão se cumprindo diante de nossos olhos, meu irmão. Diante de nossos olhos. 1 Timóteo capítulo 4. A apostasia dos últimos dias, dos últimos tempos. Mas o Espírito apressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido ao espírito enganadores e às doutrinas de demônios. A doutrinas de demônios? Você sabe o que é doutrina de demônios? Ah, meu irmão, o mundo está cheio. O mundo está cheio. Você já parou para ver da onde veio os seus ensinamentos? Você que está me ouvindo, você sabe de onde surgiu a Santíssima Trindade? No ano 325, criada pelo imperador Constantino, aonde também ele mudou a forma de batismo, que era em nome de Jesus Cristo, para os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, aonde ele criou o 25 de dezembro. Mas o Espírito está dizendo que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios. Para um pouquinho. É hora de você analisar, porque as profecias finais estão chegando. A vinda do Senhor é real, meu irmão. Estamos diante dela. Você está esperando o quê? O que é que você está esperando, meu irmão? Ainda continua. Pela hipocrisia dos homens, que falam mentira, tendo cautelizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e a ordenança de abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça. Para um pouquinho, meu. Você precisa conhecer a verdade. Porque você viu que eu mostrei para você, nas profecias finais, no tempo do fim,
que surgiria falsos profetas, falsos pregadores. Você precisa estar firmado na verdade. Você não pode ser levado por todos os ventos de doutrinas. Pessoas que não têm consciência, confiança, segurança na sua fé. Que qualidade de fé cristã é essa? Não pode ver um rabo de saia que deixa tudo para o ar. Para um pouquinho, meu irmão. As profecias finais estão diante dos nossos olhos. E você não percebeu ainda isto? Chegamos na maior hora que o mundo pode viver, meu irmão. Que é as profecias finais. É a hora do arrebatamento. É a hora da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E antes dele vir, essas profecias têm que estar se cumprindo. Porque ele disse, passa céu e passa terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Ah, meu irmão, é hora, meu irmão. Veja se seus ensinamentos estão de acordo com a Bíblia. Veja se seus ensinamentos estão de acordo com a palavra de Deus. Senão a sua fé vai ser em vão. Você vai estar caminhando em vão, meu irmão. Você está pregando em vão. Cuidado para você não ser um falso pregador, um falso profeta. Mas chegamos às profecias finais. Graças a Deus por isso, meu irmão. Que estamos chegando às profecias finais. Está diante de nossos olhos. E o apóstolo Paulo continua. Sabe, porém, isto, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto naturais, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. E você, de onde é que nós estamos, meu irmão? Nós estamos nas profecias finais. Nós estamos, meu irmão, nas profecias finais. Até os animais inconscientes, ele conhece essa hora. E você, porque o profeta Isaías no seu capítulo 1, diz assim, o boi conhece o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece. Nós estamos chegando, estamos nas profecias finais, e você está esperando o quê? Para se preparar para esse maior acontecimento. E se você perder, meu irmão, esse acontecimento, vai ser uma coisa muito triste para você. Porque estamos chegando nas profecias finais. Foi como eu falei ainda agora. Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8, quando diz que 25 homens estão adorando o Deus Sol. 25 homens. Ezequiel capítulo 8. Eles estão o quê? Fazendo a grande abominação aos olhos de Deus. Eles estão adorando o sol. Eles estão adorando o Natal pagão, que Constantino criou lá em Roma, no ano 25.
no ano 325 da era cristã. Não é que eu estou contra, eu estou só te mostrando a verdade. Agora, se você quiser continuar praticando essas coisas, pratique, meu irmão. Você tem livre-árbitro. O próprio Deus te deu isso, para você praticar o que você desejar. Agora ele te dá também as leis dele. E aí cabe a você. O que é que você vai fazer? Mas Ezequiel 8, essa profecia tem chegado aos nossos dias. Essa adoração pagã. Essa adoração pagã que tem sido jogado para o mundo. E o mundo se embriagou. O mundo se embriagou com os ensinamentos errados. Dos ensinamentos errados que esse homem de Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ele criou muita doutrina. E ele está lá sentado no trono de Deus. E ninguém pode tirar ele de lá. Só Deus. Só Deus vai tirar. E o apóstolo Paulo diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. E que se adora. E se assentará no trono de Deus, parecendo Deus. Eita, ele está lá. Ele está em seu trono. Porque ele tem que cumprir esse papel. O papel do sistema da besta. Que vai dominar o mundo. Ele vai dominar o mundo. Ele hoje está bonzinho. Está só andando de nação em nação. Mas vai chegar aquele tempo. Que quando não aceitarem, que combaterem contra os ensinamentos dele, aí você vai ver a coisa, como é que vai ficar. Porque nesse tempo, os concílios mundiais vão estar no mundo. Por quê? Porque as profecias finais estão diante de nossos olhos. E ele criou todos os tipos de doutrina que você possa pensar. Todos os tipos de santo. Santo. Tem santo que ele nem aceita. Mas tem colocado para o mundo, para as pessoas adorar. Ensinamento errado. A idolatria está aí em nossos olhos. Esse homem mico, esse sistema da besta, tem jogado todo tipo de adoração errada para nós adorar. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, em Malaquias capítulo 4, ele diz assim: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos seus filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele disse que enviaria o profeta Elias, e ele converteria o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seu pai. O que é esse profeta Elias? Nós temos chegado, meu irmão, às profecias finais. Deus disse que enviaria o profeta Elias. Malaquias capítulo 4. Quem era o profeta Elias? O profeta Elias viveu. O profeta Elias viveu lá no Velho Testamento. E Deus amou demais. Ele combateu contra a mulher. A rainha chamada Jezabel. E esse ministério está sempre combatendo contra as mulheres. Porque só quem sai da sua posição é as mulheres. A Eva saiu de sua posição. Deus disse: de um dia que dela comer morrerás.
E ela foi lá e comeu. Passou por cima da palavra de Deus. E aqui quando você chega no meio da Bíblia, no Velho Testamento, tem uma Jezabel que casou com um rei chamado Acabe. E ela trouxe todos os tipos de adoração para dentro de Israel. E Deus, através do profeta Elias, combateu contra aquele reinado de Acabe. E aí quando ele acaba com aqueles falsos profetas, e quando ele está para subir, ele pergunta para Eliseu, o seu servo: o que quer de mim? Ele disse: eu quero teu espírito em virtude, teu espírito em drobo. E a Bíblia diz que quando ele estava subindo num carro de fogo, o espírito de virtude de Elias veio sobre Eliseu. Mas não é o espírito de Elias, era o espírito que estava sobre o profeta Elias, que é o próprio Deus, que veio sobre Eliseu. Isso não é reencarnação. E quem está pensando em reencarnação está errado também. Porque foi o Espírito de Deus que estava sobre o profeta Elias, desceu sobre o profeta Eliseu. E aí você vai ver que Eliseu continua o ministério de Deus aqui na terra, combatendo contra as coisas erradas. E aí quando você chega mais adiante, no Novo Testamento, você tem esse mesmo Espírito em virtude de Elias, descendo sobre a vida de João Batista. A vida de João Batista. E o próprio Jesus em Mateus fala sobre isso. Quando os apóstolos perguntam para Jesus, em São Mateus 17, Senhor, não é necessário que Elias venha primeiro? Porque antes do Messias vir, Elias tinha que vir primeiro. E Jesus disse para eles, e Jesus respondendo disse-lhe, São Mateus 17, em verdade vos digo. E Jesus respondendo disse-lhe, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E quando ele chega no versículo 12, ele diz, mas vos digo que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão também padecer o Filho do Homem. E o Espírito que estava sobre Elias, que veio sobre Eliseu, veio sobre a vida de João Batista. E João Batista combateu contra a Herodina. Meu irmão, a mulher do rei. A mulher do rei, que pediu sua cabeça. E esse espírito está sempre combatendo com essas mulheres fora da sua posição. E é por isso que às vezes a pessoa diz, mas por que você é contra pastoras, missionárias? Porque não tem na Bíblia mulher no sacerdócio. Deus nunca deu ofício para mulher. Pastora, sacerdotisa. Não. Deus nunca deu e Deus nunca vai dar. No Antigo Testamento você não encontra nenhuma sacerdota. Você só tem homem, aqueles a quem Deus chama. Não é todos. É só a quem Deus chama para o ministério. E quando você chega no Novo Testamento, você encontra Jesus escolhendo 12 apóstolos. Não tinha nenhum apóstolo ali não. Você está me escutando? Não é que o profeta Elias quer só posicionar as coisas no lugar certo. Mas Jesus disse para os discípulos, quando ele diz, em verdade Elias virá primeiro, ele está falando de um verbo futuro, que era o outro ministério de Elias, que Deus ia usar na terra, que é os dias de hoje. Deus enviou o profeta para revelar a palavra para nós.
Ele diz na voz do sétimo anjo, Apocalipse 10:7. E na voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, qual é a trombeta? É a revelação da palavra. Quando ele tocar sua trombeta, todos os mistérios de Deus serão revelados. Mas Jesus continua dizendo, quando ele diz, mas Elias já veio, estava se referindo a João Batista. Porque Jesus, aqui em São Mateus 17, 11 e 12, ele fala de dois ministérios, dois eventos distantes. Ah, meu irmão, mas Malaquias disse, eis que antes do grande e terrível dia do Senhor, eu enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais a seus filhos, e dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Temos chegado, meu irmão, temos chegado nessas profecias finais, está diante dos nossos olhos. Talvez você não esteja vendo, talvez você esteja preocupado com outras coisas, porque sempre as nossas preocupações é outras coisas. Estamos sempre preocupados com coisas carnais e coisas materiais. Mas as profecias finais estão diante de nossos olhos. E eu sei de uma coisa, que como Jesus veio na primeira vez, há 2000 anos atrás, isso eu tenho uma pura certeza, que ele está a ponto de arraiar nas nuvens e levar aqueles que estão preparados e estão vivendo para esse grande momento. Eu vou parar um pouco, mas daqui a pouco eu volto para a gente continuar falando. As profecias finais temos chegado ao final de tudo, e Deus vai levar seu povo e vai começar a grande tribulação nessa terra. Glória a Deus. E aí, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Meu irmão, Deus tem enviado o seu profeta. Deus enviou o sétimo anjo de Apocalipse 10:7 para nos levar de volta à fé de nossos pais, os apóstolos. Porque quando os apóstolos começou, João Batista veio converter o coração dos pais aos filhos. Hoje, através dos tempos, os filhos, a igreja, saiu dos verdadeiros ensinamentos apostólicos. E Deus hoje veio cumprir as suas profecias finais. Mandou o sétimo anjo para nos levar de volta à fé de nossos pais, os apóstolos. De volta à verdadeira Santa Ceia, meu irmão. Com pão asmo, com vinho, com lava-pé. Para nos levar de volta ao verdadeiro batismo apostólico, em nome de Jesus Cristo. Tire esse batismo dos títulos Pai, Filho e Espírito Santo de sua vida. Toma uma posição ao lado da palavra. Venha se batizar de uma maneira correta, em nome de Jesus Cristo. O maior nome que existe sobre o céu e a terra. O profeta Elias veio nos levar de volta à Santa Ceia, ao batismo correto, a crença no único Deus, não em três, mas no único Deus, Jesus Cristo. Conforme você encontra em todas as escrituras, Judas capítulo 4, 1 Timóteo 3,16, e várias outras escrituras, 1 João 5,20, Apocalipse capítulo 1, versículo 17.
O profeta Elias veio nos levar de volta à fé de nossos pais, meu irmão. Que lá na era apostólica não se tinha essa doutrina chamada a Santíssima Trindade. Lá não se tinha 25 de dezembro. Então Deus mandou o seu profeta Elias. Deus mandou o 7º anjo. A 4ª manifestação do ministério do profeta Elias. Apocalipse 10:7. O profeta revelador. O profeta que veio posicionar e nos tirar desse enredo doutrinário errado que essa mulher criou, que essa igreja criou. E o profeta Elias está sempre combatendo contra essa mulher, contra a mulher, é sempre a mulher. E essa mulher é conhecida como a igreja, porque mulher na Bíblia significa igreja. E essa igreja contaminou o mundo com suas doutrinas erradas. Mas Deus, cumprindo as suas profecias finais, Ele disse: eis que eu vos envio o profeta Elias. Que coisa maravilhosa, meu irmão. É você poder estar descansado naquilo que a Bíblia tem falado. É coisa maravilhosa, meu irmão. E aí você vai ter agora a 5ª manifestação, meu irmão, do profeta Elias. Você vai encontrar em Apocalipse capítulo 11. Aonde Moisés, representando a lei, e Elias, os profetas, vai estar aqui na terra. Apocalipse capítulo 11. Aquelas duas testemunhas que vai vir selar os 144 mil. Apocalipse 11 diz assim: e foi-me dado uma cana, semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse-me: levanta-te, e mede o templo de Deus, o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio, que está fora do templo, e não o meça, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses, 3 anos e meio, que são o tempo da grande tribulação que vai vir sobre o mundo, meu irmão. 3 anos e meio. Estamos chegando, porque as profecias finais estão diante de nossos olhos. E ele continua dizendo: e darei poder a minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, que são 3 anos e meio, vestida de pano de saco. E esses são as 2 oliveiras, e os 2 cartiçais que estão diante do Deus da terra. Qual é o Deus da terra? Você está lembrado de 2 Tessalonicenses capítulo 2? Aquele homem mico, que vai se levantar contra tudo e contra todo que se chama Deus. E essas 2 testemunhas de Apocalipse 11 está contra esse Deus da terra, que é a besta do Apocalipse capítulo 13. Esse grande poder religioso que vai estar dominando o mundo. Ah, meu irmão, mas Deus está sempre olhando o que os homens estão fazendo na terra. Deus está sempre olhando. E Deus disse: e essas são as 2 oliveiras, os 2 cartiçais, que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer algum mal, importa que assim seja morto. Por quê? Porque eles vão estar com o poder de Deus nesta hora, durante o período da grande tribulação que vai vir sobre a terra. Porque ele vem selar os 144 mil, que são 12 mil de cada tribo. Está lá Apocalipse capítulo 7, versículo 4 em diante. Ele vem selar
Esse aqui é Moisés e Elias. Um representando a lei e o outro representando os profetas. Quando, irmão, isso vai acontecer? Olha, meu irmão, mediante as profecias que estão se cumprindo diante de nossos olhos, eu não duvido que ele já possa estar ali em Jerusalém. Meu irmão, eu não duvido que eles já estejam nesse mundo. Que Deus já esteja preparando eles para começar o seu grande ministério. E a Bíblia continua dizendo: e este tem poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias das suas profecias. E tem poder sobre as águas, para convertê-la em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, todas quantas quiserem. Por quê? Porque Deus já fez isso através de Moisés. Deus já fez isso através de Elias. E Deus pode fazer a hora que Ele quiser, porque Ele é Deus. Vocês estão me ouvindo? Então se preparem. E faça como o anjo diz: sai dela, povo meu, para que não incorra em suas pragas. E a Bíblia continua dizendo: e quando acabarem o seu testemunho, a besta. Qual é a besta? É o Deus da terra. A besta. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá e os matará. E quando acabar o seu testemunho, quando? Porque Deus tem tudo na mão. Porque as profecias finais têm chegado ao fim, meu irmão. Tem chegado ao fim. E essa besta do Apocalipse, esse grande poder religioso, já está formando um grande concílio mundial de igrejas. E vai todo mundo se unir através de uma só fé, de um só batismo e de uma só crença na Trindade. E quem não aceitar isso, meu irmão, pode ficar certo que vai sofrer suas perseguições. Suas igrejas podem ser fechadas. Você pode ser perseguido, pode ser morto, confiscado os bens. Mas a Bíblia continua dizendo: e quando acabares o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazia seus corpos, mortos da praça, na praça das grandes cidades, que espiritual se chama Sodoma, e no Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos, mortos por 3 dias e meio. E não permitirão que os seus corpos mortos seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente um para os outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Ah, meu irmão, que grande profecia estamos esperando para se cumprir. E você diz: quando será isso, meu irmão? Meu desejo era que fosse hoje mesmo. Mas para esses homens estar na terra, a igreja tem que subir primeiro no arrebatamento. Então, se você estiver aqui, no tempo desses 2 profetas, e vai estar ferindo a terra, porque a besta do Apocalipse vai estar dominando. E quem não tiver o sinal, ou na mão do companheirismo, aqueles que não tiver o sinal na mão direita, que é o companheirismo através do concílio ecumênico de igreja, ou não tiver o sinal na testa, que é suas doutrinas erradas, você nem pode comprar e nem pode vender. Não, senhor. Nem pode comprar e nem pode vender. Ah, meu irmão, vai ser um tempo difícil.
quando esse grande poder tomar o seu poder na mão e dominar o mundo. E Deus vai ter essas duas testemunhas combatendo contra esse Deus da terra. E aí, irmão? E aí, meu irmão? E o povo estão alegre na terra quando a besta matar eles dois. E mandarão presente um para os outros, porque esses dois profetas têm atormentado a terra. Porque isso aqui vai ser a quinta manifestação do profeta Elias. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo da parte de Deus, entrou neles, e puseram sobre ele os seus pés, e caíram grande tremor, grande temor, dos que os viram, e ouviram uma grande voz do céu, que ele dizia: subi cá, e subiram ao céu, em uma nuvem, e os seus inimigos os ouviram. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atormentados, e deram glória ao Deus do céu. E passando o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Que profecia, meu irmão. Os 2 profetas do Apocalipse 11 vai estar na terra, ferindo a terra com toda a praga que eles pensarem. Por quê? Porque as profecias estão chegando ao fim. As profecias finais estão diante de nós. Estão diante de nós. As profecias finais, meu irmão. Você precisa estar preparado. Prepara, o Israel. Prepara, meu povo, para encontrar-me. Para encontrar-me. Prepara. Porque as profecias finais têm chegado ao fim. Isso nós não podemos duvidar. Não podemos duvidar que as profecias finais têm chegado ao fim. Apocalipse 16, meu irmão, diz assim: e ouvi outro do altar, que dizia: na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso é verdadeiro e justo. E justos são os teus juízos. Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são os teus juízos. E ao 4º anjo, derramou a sua taça sobre o sol. Apocalipse capítulo 16. Ao 4º anjo. E o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol. E foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores. E blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. E não se arrependeram para lhe darem glória. Não se arrependeram. Porque as preocupações dele hoje, as prioridades deles é outras. As prioridades deles são outras. Eles estão preocupados com outras coisas. É com dinheiro, é com fama, é com poder. Mas para um pouquinho. Deus está esperando, meu irmão. Veja que como hoje essas profecias têm se cumprido. Você tem visto a preocupação dos homens, das ciências, da tecnologia, de tudo que você pensa. O aquecimento global. O aquecimento global, meu irmão. Você está vendo o que está acontecendo? O que é que a Bíblia está falando? Que o 4º anjo derramou
a sua taça sobre o sol. E está havendo o quê? Grande calor. Calor de uma tal forma. Por quê? Porque a natureza está descontrolada. Porque as profecias estão se cumprindo. As profecias finais estão se cumprindo, meu irmão. Prepara a tua vida. Prepara a tua vida, meu irmão. As profecias estão se encaixando, meu irmão. Você diz o que é que está só faltando, meu irmão? O que é que está faltando, meu irmão? Para se cumprir todas as coisas? Ah, meu irmão. Está faltando só a vinda do Senhor. Para levar a sua igreja. E se começar a grande tribulação sobre a terra. Um período de 3 anos e meio. E aí é quando vem o selamento de 144 mil judeus. Daqueles que têm guardado as leis de Deus. As leis que não se contaminaram com o povo de fora. Que a Bíblia até chama como mulher. Com outras religiões. Com outras religiões. Eles não. Eles estão se preservando. Eles estão se preservando. É, meu irmão. Porque as profecias finais estão diante de nossos olhos. Apocalipse 14 diz assim: e esses são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. O se contaminar com mulher aqui é não se contaminar com os ensinamentos errados. Não é que eles não se casaram nem nada, não. Há muitos que interpretam errado. Há muitas religiões interpretando a Bíblia de uma maneira errada. Isolando o versículo. Mas as profecias finais têm chegado, meu irmão. Deus tem cumprido sua palavra. Deus tem cumprido sua palavra. Porque as profecias finais estão diante de nossos olhos. As profecias finais. Que coisa maravilhosa. Deus tem cumprido a sua palavra diante de nossos olhos. Para um pouquinho. Você diz, o que é que eu preciso fazer, meu irmão? É a mesma pergunta em Atos capítulo 2, versículo 37. Quando 3.000 almas se convertem. E eles perguntam a Pedro e aos demais apóstolos: o que farei, irmão? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos. Primeiro passo: arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, vossos filhos, todos aqueles que estão longe, e todo aquele que o Senhor, nosso Deus, o chamar. Estamos chegando, estamos nas profecias finais. E o apóstolo Paulo ainda diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus, nem deram graças. Antes em seus discursos se desvaneceram, e em seus corações sensatos se obscureceu. Pensando ser sábios, dizendo ser sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptíveis e de aves de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus o entregou as suas concupiscências de seus corações, as suas imundícias, para desonrar os seus corpos entre si,
pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. O que é que eles estão fazendo hoje? Veja a corrupção no meio do ser humano, a corrupção, meu irmão, a imoralidade, no meio das famílias, no meio da sociedade, no meio da religião, no meio da igreja. A corrupção, meu irmão, chegar a tal ponto, porque a Bíblia diz, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem. Corruptível. Está aí. O homem na cabeça. As pessoas adoram o homem. Adoram as suas lideranças. Não estão nem aí para a palavra. Ah, meu irmão. O que vale é o que a minha religião diz. E tem muitos que dizem assim, não, eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião. Tu vai perder tua salvação se a tua religião estiver errada? É, meu irmão. Dizendo ser sábios, se tornaram loucos. Pelo que Deus não abandonou as suas paixões infames. Porque até suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. E semelhantemente também varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sensualidade, uns para com os outros. Varões com varões, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmo a recompensa pelos seus erros. As profecias estão diante de nossos olhos. Você está esperando o quê? O que é que você está esperando? Ah, não, você diz, não, eu estou esperando o mundo melhorar. Não vai, meu irmão. Não vai. Agora Deus vai sim. Deus vai fazer uma interrupção nessa terra. Vai levar seu povo. Vai restaurar a terra. E nós vamos gozar a eternidade diante do Senhor nosso Deus. Nada vai empatar isso. Prepara a tua vida, meu irmão. Porque o tempo já está próximo. As profecias finais estão diante dos nossos olhos. Mas eu quero orar com você, finalizando essa palestra, essa mensagem que Deus tem nos dado nessa tarde. Senhor, te agradeço. E aonde a minha voz, Senhor, possa alcançar uma vida, uma alma. Senhor, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa convertê-la, que o Senhor possa, Pai, conceder a libertação para cada uma dessas vidas, Senhor, que me escuta. Que não seja a minha voz, mas seja a voz do Senhor, entrando na vida, entrando no lar, de cada um que pode me escutar, Senhor. Abençoa-os, guarda-o em teu nome, Senhor. Que possa haver salvação, possa haver libertação nos lares e nas famílias. É no nome de Jesus Cristo. E eu te peço. Amém. Que Deus te abençoe. E até o próximo programa.